Hoje nós vamos estudar, meus queridos amigos e minhas amigas, nós estamos estudando sobre os discípulos de Jesus. Cada sábado nós estamos apresentando um recorte da história do discípulo de Jesus. E hoje nós vamos estudar sobre um discípulo que pouca gente fala sobre ele. Sabe por quê? Porque o nome dele gerou ao longo da história um preconceito, porque tinha um outro discípulo que tinha o mesmo nome que ele. E muitas vezes nós nos esquecemos desse discípulo e muitas vezes nós, vamos dizer assim, nós valorizamos mais a história do outro do que a história desse. Nós vamos estudar sobre Judas, mas não Judas o que traiu Jesus, mas nós vamos estudar um pouco da história de Judas Tadeu. Judas Tadeu foi um discípulo extraordinário de Jesus. Existiu muitos Judas que é apresentado no Novo Testamento. Existiu o Judas Iscariotes, existiu o Judas Tadeu. O Judas Iscariotes foi exatamente aquele que traiu Jesus. E no Evangelho de Mateus ele é mencionado como Tadeu. Em outras palavras, ele é conhecido como Judas Tadeu, ou então como Judas Lebeu, apelidado de Tadeu em algumas variantes do texto de Mateus, capítulo 10, versículo 3. O Evangelho de Marcos também o menciona, simplesmente como Tadeu. Já o evangelista Lucas o menciona pelo nome de Judas. O apóstolo João também o mencionou como Judas, mas fez questão de diferenciá-lo de Judas Iscariotes da expressão Judas, não Iscariote, como está lá em João, capítulo 14, versículo 22. E, meus queridos, muita gente tem a curiosidade do que significa o nome Judas. O nome Judas significa louvor a Deus. Certamente, se não fosse o que Judas Iscariotes ele fez, poderíamos ter muitas pessoas com o nome de Judas, porque o significado do nome de Judas é um significado bonito, mas ganhou uma conotação pejorativa por causa do traidor. Nos esquecemos muitas vezes daquele outro Judas, que foi o Judas bom. Esse nome era bastante comum naquele tempo. Por isso, a distinção feita entre os evangelistas, entre os Judas que existem na Bíblia, era importante para não haver compreensão na compreensão dos textos. Por exemplo, no Novo Testamento, além de Tadeu, de Judas Tadeu, são citados outros Judas, só para que a gente tenha uma ideia de quantos Judas existiam. Por exemplo, um dos irmãos de Jesus, provavelmente autor da carta canônica, seria Judas. Nós temos também o Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus. Nós temos Judas Galileu, líder de uma rebelião que havia sido morto e seus seguidores dispersos. Judas, um outro discípulo. Ou seja, em Atos 9, versículo 11, esse Judas, que é conhecido como outro discípulo, foi um discípulo que hospedou Saulo depois do seu encontro com o Senhor na estrada de Damasco. E nós temos também Judas Barsabas, que é registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22. É um dos líderes da igreja enviado juntamente com Silas para acompanhar Paulo e Barnabé em Antioquia. Veja quantos Judas aqui a gente registrou. Mas o que é mais importante é esse Judas, que pouca gente fala, porque é muito mais fácil para a gente falar de coisas ruins do que de coisas positivas. E Judas Tadeu, nas tradições religiosas, bastante querido entre os católicos e outras religiões também, é popularmente conhecido como patrono das causas impossíveis. Essa atribuição se deu através da recomendação de Brígida da Suécia, na qual os fiéis católicos deveriam pedir pela intercessão de Judas Tadeu para alcançar os seus favores. É interessante também que a tradição católica considera também este apóstolo, que era filho de Alfeu, irmão de Tiago e talvez primo do Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem que ele era o irmão de Jesus Cristo. Isso tem um certo debate em torno disso aí. Também lhe atribuem a autoria do livro bíblico de Judas, e que teve uma morte atroz por decapitação e mutilação. Foi a forma como ele morreu. Muitas dessas crenças se baseiam no livro apócrifo que existe, chamado Atos de Simão e Judas, no qual é mencionada a suposta história das missões e do martírio de Judas e Simão. Contudo, meus queridos, não há comprovações históricas de que essas especulações das quais eu coloquei tenham de fato acontecido. Elas são muito mais as tradições advindas desse livro apócrifo de Atos de Simão e Judas que nos informam isso.
Portanto, a tradição evangélica, por sua vez, não acredita na intercessão de São Judas Tadeu. Também não considera São Judas Tadeu o mesmo Judas, irmão de Jesus. Considera que a carta de Judas foi escrita pelo irmão de Jesus e não por Judas Tadeu. Ou seja, um livro que antecede ali o livro do Apocalipse, a Epístola de Judas, não seria de Judas Tadeu, e sim seria de Judas, o irmão de Jesus. Portanto, o autor da carta de Judas se identifica como irmão de Tiago. Daí a consideração mais generalizada de que esse Tiago, que ele diz em Judas 1:1, e que está ali na carta, né, que escreveu também, Tiago, que era irmão de Jesus, o mesmo também que escreveu a Epístola de Tiago, e era líder da igreja em Jerusalém, não o apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Essa interpretação parece harmonizar muito mais com a tradução mais provável do original grego, que diz que Judas Tadeu era filho de Tiago e não irmão. Então, ou seja, podemos dizer que a Epístola de Tiago foi escrita pelo irmão de Jesus e a Epístola de Judas foi escrita também pelo irmão de Jesus. Nenhum dos dois seriam os discípulos de Jesus, Tiago e Judas Tadeu. Porém, esse é um esclarecimento importante, mas o importante foi a vida e o ministério, a bondade e o zelo desse discípulo, que não é muito comentado, infelizmente, porque as pessoas gostam muito mais de coisas negativas e o nome Judas ganhou um peso pejorativo muito forte. Mas o nome de Judas mesmo tem um significado tão bonito, tem um significado tão importante, não é, que nós deveríamos dizer, né? E até colocar nomes dos filhos, que era louvor a Deus, mas pela conotação negativa não aconteceu. O importante é que Judas Tadeu, o discípulo de Jesus, não o traiu. Judas Tadeu foi fiel ao Senhor. E neste momento vamos continuar a estudar a lição de número 8, da lição que nos traz o tema o Ensinamento de Jesus, parte 2. Vem comigo no estudo e que Deus continue nos abençoando sempre. Forte abraço a todos e vamos ao estudo. Um feliz sábado a todos e a todas. Para nós é um motivo de grande alegria, de grande satisfação estarmos juntos para mais uma lição da Bíblia Sagrada, o estudo da lição do Evangelho de Marcos. E hoje nós iremos estudar a lição número 8, que tem como título Ensinando Discípulos, parte 2. Ensinar foi sempre o ministério de Jesus. Quando Jesus estava curando, ele estava ensinando. Quando Jesus ele estava conversando, ele estava ensinando. Então, todo o ministério de Jesus foi de ensinamento para que, assim, ele pudesse fazer discípulos. E fazer discípulos se dá exatamente na imersão, na experiência, na transmissão do conhecimento. E Jesus veio para nos ensinar, para nos dar o conhecimento necessário, para que todos tenhamos vida. E o verso que vai nortear o estudo da nossa lição desta semana, da recapitulação de hoje, está exatamente em Marcos, no capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, qual é o ministério de Jesus? O ministério de servir. E o serviço de Jesus foi um serviço de ensinamento. Meus queridos, é importante nós sabemos o seguinte, que Jesus percebeu a ambição no coração dos seus discípulos e ensinou-lhes 2 tipos de grandeza que existem. E o caminho que Jesus estava tentando ensinar nesse discipulado junto àqueles que deveriam ter como missão, após o ministério de Jesus encerrar aqui na terra, serem os seus substitutos, né? E para que eles pudessem diminuir a ambição do coração, era necessário que eles conhecessem a grandeza segundo o mundo, ser servido e ter poder sobre os outros. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Essa é a grandeza segundo o mundo, é ser servido. Se você vê os governantes desse mundo, eles querem ser servidos. O melhor é para eles. O luxo, muitas vezes a ostentação, perpassa para que as pessoas sirvam esses homens até
do ponto de vista cegamente. E isso produziu, ao longo da história da humanidade, muitos ditadores, muitos regimes totalitários. Mas o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E essa é a grandeza segundo o céu. Ser servo significa empatia com os outros. Ser servo significa servir ao outro. Ser servo significa cuidar do outro. Esse é o ministério de empatia de Jesus Cristo. E nesse contexto, devemos seguir o exemplo de Cristo, que, segundo Deus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, como diz Paulo em Filipenses, capítulo 2, no versículo 7. E, meus queridos, que ministério importante. Se aquele que é o Criador dos céus, da terra e de tudo que nele há, o Criador, o artifício, o grande arquiteto do universo. Se o grande arquiteto do universo, ele veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir, esse deve ser também o discipulado que nós devemos aprender e apreender em nossa vida, para que assim nós possamos ter esse ministério de empatia. E é exatamente isso que norteia o ministério de Jesus, o ensinamento de Jesus e a lição desta semana. E o primeiro ensinamento que vai nortear aqui o primeiro ponto da lição é o plano de Deus para o casamento. E eu gostaria, neste momento, abrir a Bíblia em Marcos, no capítulo 10, abrir para ler para vocês no versículo 6 e 9, que diz o seguinte. Vem comigo na leitura, se você puder nos acompanhar, acompanhe aí. Diz o seguinte, capítulo 10, versículos 6 e 9 do Evangelho de Marcos. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão dois, uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aqui no verso 9, ele é muito claro em dizer, não é, em que está o plano da discussão. Enquanto os fariseus queriam discutir sobre o tema do divórcio, Jesus estava focado no tema do casamento. Então, ele lança 4 pilares que são fundamentais do casamento. Enquanto os fariseus, eles lançam uma tradição antiga de um ensinamento que Moisés deu acerca do divórcio, Jesus, ele traz exatamente uma reflexão sobre a importância e sobre os 4 pilares do casamento. E então, o discurso seria, por que foi que Moisés mandou dar carta de divórcio? E Jesus, ele foi categórico dizer, por causa da dureza do coração do homem, mas no princípio não foi assim. Então, o que Jesus, ele quer dizer nos versículos 6, 7, 8 e 9? Primeiro, o casamento, ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Segundo, o casamento é monogâmico, e não existe uma permissão, nenhuma brecha nas Sagradas Escrituras para a infidelidade. O casamento, ele é monogâmico, um homem e uma mulher, e ele é muito claro nessa questão. Terceiro aspecto, terceiro pilar do casamento, ele é monossomático, uma só carne. Então, homem e mulher, eles se tornam uma só carne, porque ele diz aqui, no versículo 8, e ele é importante para a nossa reflexão, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Então, homem e mulher se constituem uma só carne. Nesse sentido, quando a gente estuda o princípio da Trindade, quando Deus fez o homem, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Essa é a unidade que estabelece a Trindade, é a mesma unidade que estabelece o homem e a mulher. É como se a gente diz assim, um cacho de uva não implica dizer que só tem apenas uma uva. É um composto, são muitas uvas que formam uma. Então, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas, eles estão unidos em um propósito. E o casamento, exatamente, ele é monossomático, ou seja, ele é uma só carne, um só corpo, e ele é indissolúvel para toda a vida, porque o que Deus uniu não separe o homem. Então, o que é que nós precisamos entender? Que o leito estabelecido por Deus, ele é sagrado. O casamento é sagrado. Se você tem 2 instituições que foram criadas por Deus no Éden, foi o casamento e o sábado. E isso está norteado ali no livro de Gênesis.
E o que Satanás quer? Ele quer exatamente quebrar esse princípio, esses 4 pilares do processo de que o casamento é heterossexual entre um homem e uma mulher, ele é monogâmico, monossomático e indissolúvel. Isso é preciso que nós venhamos ter isso em nossa mente, respeitar o casamento. Paulo diz que o casamento é um leito sem mácula. O povo de Deus precisa mostrar ao mundo um casamento sólidos, famílias unidas e resgatadas pelo amor. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldade, mas o Espírito Santo estará à nossa disposição para unir cada vez mais o casal dentro desses princípios e dentro desses pilares estabelecidos por Deus. Essa é uma coisa importante. O segundo tópico da lição, Jesus e as crianças. A gente retoma o tempo, esse estudo que nós tivemos a semana passada, no versículo 13 até o versículo 16, onde diz: então trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E no verso 15 diz: em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Lido aqui até o versículo 15. Então, nós extraímos 3 grandes lições com Jesus em relação às crianças: o encorajamento, uma reprovação e uma revelação. No encorajamento, Jesus: deixe vir a minhas crianças, porque as crianças encontram nos pais a segurança. E o encorajamento de Jesus é: deixe que eles venham a mim, porque em Cristo nós temos a segurança. Segunda coisa, reprovação. Não impeçam. Você não pode impedir uma pessoa, uma criança, de vir a Jesus. Jesus está enaltecendo a pureza, a beleza e a segurança e a importância da criança. E Jesus diz: a reprovação é: não impeçam uma pessoa de vir a Jesus. Você já pensou você pegar o seu filho e amaldiçoar o seu filho? Você dizer coisas que o reprovam? Não, meus queridos. Aqui ele diz: deixe eles vir e não impeçam. Então, Jesus encoraja: deixai vir a mim, mas ele também reprova aqueles que impedem. E uma revelação especial delas é o reino de Deus. Olha, veja bem, pela pureza da criança. E ninguém pode tocar numa criança com maldade, ninguém pode tocar numa criança com desamor, e ninguém pode tocar numa criança com desrespeito, porque delas é o reino de Deus. Essa é uma revelação que ele faz. E o que é importante, receber o reino de Deus como uma criança significa o quê? Aceitá-lo. E aceitá-lo com simplicidade, com uma confiança genuína e com uma humildade despretensiosa, para que assim nós possamos aprender com as crianças o significado do reino de Deus. E como é triste hoje, nós vemos um processo tão acentuado de pedofilia que existe no mundo, de desrespeito à criança. Isso é um desrespeito a Deus, um desrespeito à sociedade, porque a criança, ela é comparada, o gesto da criança, a vida da criança é exatamente um espelho para que nós possamos entender a revelação que Deus nos quer dar, porque delas é o reino de Deus. E se nós não tivermos o mesmo princípio de humildade, de dependência de Deus como uma criança, não nos será revelado o reino de Deus. O terceiro tópico da lição: o melhor investimento. Meus queridos, aqui nós temos uma história do capítulo 10, versículo 17, até o versículo 31, uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, das experiências vivenciadas por Jesus e de um grande ensinamento que Jesus nos deixou. A história de um jovem rico que amou mais o dinheiro do que a Deus, mais a terra do que o céu, mais os prazeres transitórios dessa vida do que a salvação da sua própria alma. E, meus queridos, o que é que nós podemos entender? Que aquele jovem rico estava enganado a respeito da salvação, a respeito de si mesmo, a respeito da lei de Deus, a respeito de Jesus e a respeito da verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza, você pode ser uma pessoa abastada aqui na terra de bens materiais, riqueza material, mas, portanto, se você não tiver uma riqueza que seja estabelecida, uma riqueza maior do que essa, a riqueza da salvação,
aí você não compreendeu o verdadeiro sentido, porque do que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, perder a sua salvação. A história daquele jovem que há mais de 2000 anos é contada é exatamente a história de um homem que saiu muito triste porque possuía muita riqueza, mas ele esqueceu de buscar a maior de todas as riquezas. O reino de Deus deve ser colocado no coração humano e acima da lealdade a todos os reinos daqui da terra, porque vale mais obedecer a Deus do que aos homens. E é interessante dizer que a Bíblia também nos diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é espetacular, nós compreendermos o melhor investimento que a gente faz na vida da gente é depositar o nosso tesouro nos céus. E a Bíblia diz: não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói. Então, que nós possamos depositar nossa confiança, toda a nossa riqueza aos pés do Senhor. E certamente as coisas nos serão acrescentadas. Nós teremos a verdadeira prosperidade, a prosperidade material, a prosperidade espiritual, a prosperidade na saúde e a prosperidade social. É isso que Deus ele quer de nós. Como a Bíblia diz: filhinho, quero que te vá bem em todas as coisas e que tenhais saúde. Olha o que Deus deseja de nós, que nós tenhamos saúde. Essa é uma grande riqueza e a maior de todas as riquezas. A saúde física e a saúde também espiritual. Próximo tópico da lição: vocês podem beber do meu cálice. Meus queridos, aqui no capítulo 10, versículo 32 em diante, eu gostaria de ler para vocês aqui essa experiência maravilhosa. Notai bem, estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante de seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar a parte dos 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhes deveriam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então, continuando no verso 35, se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhes: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E que lhes mostrou: o que quereis que vos faça? Respondeu-lhes: permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis, porque vós bebeis o cálice que eu bebo, ou recebeu o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhes: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebeis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que sou batizado. Enquanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse: sabeis que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de tudo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que coisa linda! Diante do pedido esdrúxulo de Tiago e João, que a gente pensa muitas vezes que foi apenas Tiago e João, mas no transcorrer da história desse mundo, muitas vezes nós estamos mais preocupados do que posição social do que mesmo o reino de Deus. Jesus procurou aprofundar a compreensão deles sobre o que eles estavam pedindo. Porém, Jesus usou 2 figuras. Primeiro, o cálice simbolizava o seu sofrimento, o Getsêmani e a cruz. Eles estavam dispostos para aquilo que eles estavam pedindo. Esse cálice que simbolizava o seu sofrimento no Getsêmani e na cruz do Calvário. A outra coisa, o batismo simbolizava a morte e o sepultamento, porque na morte de Jesus tem um simbolismo do batismo, que Cristo morreu
Cristo foi simbolicamente no batismo e na vida real, Jesus morreu, ele foi ressuscitado, ele foi sepultado. Então, estamos dispostos para isso, para que nós possamos ter aquilo que nós estamos desejando, porque Pedro, João e Tiago, perdão, eles queriam um à direita, ficar um à direita e outro à esquerda do Senhor, mas eles estavam dispostos a pagar o preço. Os dois discípulos querem a glória enquanto pedem sofrimento. Cristo, então, esclarece que ele vai receber sobre si, voluntariamente, o juízo de Deus no lugar do culpado. Jesus está dizendo, olha, vocês estão pedindo isso, porque a compreensão que existia naquele contexto é que Jesus seria um rei terreno, um rei que vinha abolir o povo judeu do jugo dos romanos, e Jesus estava querendo ensinar-lhes que o reino de Deus não é esse mundo, o reino dele é eterno, e que o Filho do Homem não estava ali para estabelecer um reino na terra, mas o Filho do Homem estava ali para servir e não para ser servido. É fantástico nós sabermos disso, que o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso Salvador, né, estava ensinando, né, que ele estaria pagando um preço, o cálice e o batismo, que simbolizava a morte e o sepultamento, em favor da humanidade, não para ser servido, mas para servir a essa humanidade de pecado. E o último tópico da lição, o que você quer que eu lhes faça? Meus queridos, diante de uma pergunta de Jesus em Marcos, no capítulo 10, verso 51, o que você quer que eu lhes faça? Estava ali na cura do cego Bartimeu, e Bartimeu responde, mestre, né, eu quero ver. Imediatamente, segue-se 3 ações que é importante nesse diálogo importante, desse ensinamento importante que está no capítulo 10, verso 52, que nos diz assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus afora. 3 coisas importantes que Jesus disse desse homem. Olha que ensinamento lindo, que o milagre que Jesus faz, ele é um milagre completo. Não é um milagre pela metade. Cristo salvou Bartimeu. Aí, a tua fé te salvou. Primeiro veio o quê? A salvação. Depois da salvação, Cristo curou Bartimeu. Logo, Bartimeu voltou a ver. Em seguida, Cristo guiou Bartimeu e seguia estrada fora. Então, veja bem, salvação, né? Salvação, cura, né? E o quê? Discipulado, ensinamento, seguir a Jesus. Porque se você recebeu a salvação e você foi curado, seu caminho, o meu caminho não é outro, é seguir Jesus. Como diz a música, estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Essa história de Bartimeu nos ensina que o discipulado consiste em ver o mundo, e a realidade nos nossos olhos. Às vezes, a gente não vê essa realidade tão claramente, mas sempre seguindo a Jesus, com fé e com convicção, como nessa história de Bartimeu. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto nunca mais. Que o Senhor, ele abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar, que sejamos ensinados e que possamos aprender essa lição de Jesus, esse ministério discipulado, para que nós possamos seguir esse caminho e atrás não venhamos voltar nunca mais. Porque a Bíblia nos diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós devemos segui-lo para o nosso bem, para a nossa salvação. Porque mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E que Deus continue nos abençoando sempre. E eu convido você, meus queridos, depois dessa recapitulação maravilhosa da lição, desses ensinamentos de Jesus, que vai do casamento, a importância de nós sermos como as crianças, a nós sabermos que a verdadeira riqueza deste mundo, e sabermos o que Jesus ele veio fazer neste mundo, e sabermos também que a cura de Jesus é uma cura completa, que nós possamos absorver isso e que nós possamos segui-lo até o final, porque há um pouquinho de tempo e o que há de vir virá
e não tardará. Convido você, neste momento, meu querido amigo, minha querida amiga, a fecharmos os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Vem comigo na oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque de uma maneira especial, de uma maneira extraordinária, tu nos salvaste, nos tiraste das trevas para a tua maravilhosa luz. Nós aprendemos que na nossa caminhada nós não venhamos desistir, que tudo aquilo que nós aprendemos, estamos aprendendo, seja para a vida eterna. Nós te pedimos isso e te rogamos. Também as bênçãos sobre cada pessoa que está neste momento nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre.